Meus amigos, o Festival da Democracia no Brasil começou. E aqui em Santa Catarina, olha o que está acontecendo. Você sabia disso? João Rodrigues, olha a chapa que ele montou. O João Rodrigues, cara, encabeçou uma chapa, cara, aonde o Ronaldo Caiado concorre para ser o presidente da República. Ronaldo Caiado. Depois nós vamos falar de cada personagem desse que está aí, ó, na tua tela que você está vendo. Do lado dele, ainda do PSD, o Kassab, né? Que é o presidente do partido, é o raposa velha, que manda, que articula, cara. É uma leoa faminta à busca de caça, cara. E nesse caso agora é votos, a caça é votos. Do outro lado aqui, o Ciro Nogueira, meu amigo. Esse que andou circulando coisa aí sobre Banco Master e tal. Por que que ele tá na chapa? Porque ele tá, o PSD está fazendo a coligação com o PP do Esperidião Amin. Esperidião Amin e Ciro Nogueira são do mesmo partido. O Ciro Nogueira é o presidente nacional e o Esperidião Amin é disputar a reeleição do Senado de novo, aos 77 anos de idade. E aí você vai me perguntar, e o que está fazendo o Michel Temer aí embaixo, cara? O que está fazendo o Michel Temer aí com esse sorriso de Drácula? Pois é, meus amigos, o Michel Temer, cara, tá aí porque ele é o chefão do MDB, cara. MDB da Simone Tebet, do Renan Calheiros. E ele é o Drácula, embaixo é o pai do Alexandre de Moraes, né? Dito isso, meus amigos, esse festival aí não é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina não é João Rodrigues contra o Jorginho. É um grupo contra o outro. Nós vamos ter três grupos. O Centrão, a velha política do Centrão, o grupo da centro-direita e vamos ter o grupo de esquerda. O Jorginho está no grupo da centro-direita. Então, essa chapa aqui, meus amigos, se você olhar todos esses personagens ao lado do João Rodrigues, eles têm junto com eles grupos de milionários, cara. São os poderosos de Brasília. Cada um desses aí tem um grupo muito poderoso, tá? E sabe o que eles todos têm em comum? Eles que estão ao redor do João Rodrigues, eles são inimigos do Bolsonaro. Alguns inimigos ocultos, nenhum deles se declara inimigo, mas a gente viu a forma que eles agiram durante o governo do Bolsonaro, a gente viu como eles agiram depois do governo Bolsonaro e como eles agiram até recentemente, quando estavam tentando emplacar o Tarcísio e, em troca disso, queriam negociar a liberdade do Bolsonaro. Então, nós vamos falar de cada um desses assuntos aí. Eles são inimigos do Bolsonaro. E se são inimigos do Bolsonaro, são inimigos do povo. Porque o Bolsonaro é o presidente do povo. Ele é o líder do povo. E aí, meus amigos, aí no meio tá esse cara aí, o João Rodrigues, que eu admiro muito, que eu gosto do trabalho dele. Mesmo gostando do João Rodrigues e admirando o trabalho dele, eu não posso apoiá-lo. Ele é um gestor melhor do que o Jorginho? Agora não vamos entrar mais nesse mérito. Agora é a hora de a gente construir. Eu votarei e apoiarei a chapa do Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, que é o Carlos Bolsonaro para o Senado, governador Jorginho Melo, e vamos estudar os deputados estaduais e deputados federais, que ainda não está bem certo. E outra coisa, não pense que vai ser fácil para o Jorginho, porque o João Rodrigues, ele tem nessa chapa que ele montou aqui, ó, sabe quantas prefeituras ele tem? Ele tem 180 prefeituras nessa chapa, enquanto o Jorginho tem apenas 90 prefeituras. Isso em média, né? Em média. Mas pode variar 2 ou 3 para mais, 2 ou 3 para menos, né? O PT também está morto do ponto de vista moral, do ponto de vista de credibilidade junto ao povo. Mas o PT está com a máquina na mão. Está com a máquina na mão. Aparelhou tudo. Então o PT hoje tem aproximadamente 7 a 8 ministros dentro da Suprema Corte a serviço dele, cara. O PT tem a PGR, o PT tem tudo, né? Tem o poder de pagar o braço do consórcio. Não tem como você olhar só o candidato sem olhar quem é o grupo dele, quem é a chapa dele, cara. Meus amigos, depois vou fazer um outro vídeo falando na chapa do Jorginho Melo, cara. Que de agora em diante eu vou dar uma segurada nas críticas,
porque agora o nosso objetivo maior é impedir que o João Rodrigues fortaleça esse grupo. Esse grupo aí está interessado no capital político do João Rodrigues, tá? E se o João Rodrigues for eleito aqui em Santa Catarina, o que acontece? Ele enfraquece a chapa do Flávio Bolsonaro e fortalece esse grupo, cara. Tá? Esse grupo quer fazer o máximo que ele pode no primeiro turno, deputado estadual, deputado federal, senador, para daí no segundo turno querer sentar à mesa com o Flávio. Então nós temos que focar no primeiro turno. Focar em eleger o Flávio no primeiro turno, mas se não der tudo bem, eleger o Jorginho Melo no primeiro turno, porque se for para o segundo turno, toda a esquerda radical, extremista, vão para o segundo turno votar no João Rodrigues, porque eles alegam que o Jorginho é de direita, que o Jorginho é o candidato do Bolsonaro. Então, meus amigos, no segundo turno, o João Rodrigues, além das 180 prefeituras que já trabalharam para ele, já vão trabalhar para ele no primeiro turno, usando a máquina, né? Ele vai ter também o PT fazendo voto útil, e aí não tem a menor chance do Jorginho ganhar. Agora, as 90 prefeituras que o Jorginho tem uma coisa que vale a pena salientar aqui, é que ele tem grandes prefeituras, como a prefeitura de Blumenau, que não está muito bem avaliada. O prefeito aqui está fazendo um péssimo trabalho, ele tem que melhorar, senão ele vai prejudicar o Jorginho. Tem a prefeitura de Joinville, que o Criciúma. Então o Jorginho, ele tem no chapéu dele em torno de 3 milhões e 800 votos, olhando para as prefeituras que vai ter na chapa dele, né? Enquanto que o João Rodrigues já tem 4 milhões e pouco nas suas prefeituras. E lembrando que Santa Catarina tem 7 milhões e pouco de votos. Então, meus amigos, vai ser uma disputa muito difícil. E outra coisa, o João Rodrigues não é um cara fraco no palanque, cara. Então nós temos um desafio muito grande, cara, em impedir que o atraso se fortaleça e vamos eleger a prosperidade.